Fala, galera! Então, hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho mais sobre as máquinas térmicas, a termodinâmica envolvida nelas e mostrar para vocês um exemplo que a gente fez. Então agora, para começar, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que são as máquinas térmicas e como elas funcionam. Bom, o que são as máquinas térmicas? O principal objetivo de uma máquina térmica é converter parte do calor em trabalho mecânico, porque o calor não pode ser transformado 100% em trabalho. Uma das primeiras máquinas térmicas que realmente chegou a este objetivo foi criada por James Watt em 1770. Esta máquina tinha um rendimento maior do que as antes apresentadas no começo do século XVIII e até no século I d.C. Resumindo bastante, a máquina de Watt retirava calor de uma fonte quente e parte deste calor realizava o trabalho mecânico. Mas esse trabalho mecânico ele só podia acontecer se o calor fosse da fonte da temperatura mais alta para mais baixa. Mas esse trabalho mecânico não era 100% convertido. O calor não era 100% convertido em trabalho, só uma parte. A gente vai ver isso mais a fundo daqui a pouco. Por mais que o nosso exemplo ele seja bem caseiro e não seja muito complexo, existem outras máquinas que foram utilizadas em indústrias, como essa aqui, que era utilizada muito para a locomoção dos trens e motivou muito a Revolução Industrial. Agora vamos falar um pouquinho sobre a termodinâmica, para aprofundar mais nesse conceito e para que vocês possam entender melhor a parte prática do nosso trabalho. A termodinâmica é uma área da física que estuda a dinâmica das conversões de energia, quais energias estão envolvidas e como essas conversões ocorrem. Existem duas principais leis da termodinâmica. A primeira lei é conhecida como a lei de conservação de energia, que relaciona o calor, a energia interna do sistema e o trabalho do gás. Então imagine que tenha um recipiente que seja aquecido. Quando esse recipiente é aquecido, o gás vai fazer uma força no êmbolo, que pode ser deslocado, e vai se expandir. Essa expansão causa uma variação de volume. Além da variação de volume, as moléculas desse gás começam a se agitar mais, causando uma variação de temperatura também. Logo aumentando a energia interna desse sistema, porque tem mais energia, tem mais agitação das moléculas, então a energia interna do sistema aumenta. Então a lei, matematicamente falando, relaciona o calor, que diz que é igual ao trabalho do gás, mais a variação de energia interna desse sistema. Mas nos livros didáticos, a fórmula é mais conhecida como a variação da energia interna, que é igual ao calor menos o trabalho do gás. Em resumo, a segunda lei fala sobre a questão do desequilíbrio físico das máquinas térmicas, que fazem com que seja impossível o rendimento dela ser 100%, ou seja, o calor se transformar totalmente em trabalho mecânico. O funcionamento da máquina térmica explica a segunda lei. Uma fonte quente é fornecida, fazendo com que o sistema esquente e haja um aumento de temperatura, e onde parte do calor é transformado em trabalho e o restante é ejetado para a fonte fria, no caso, o meio externo. A quantidade de calor utilizada para o trabalho pode ser calculada através da diferença entre o calor fornecido na fonte quente e o calor ejetado para o meio externo. Bom, a segunda lei da termodinâmica não é só isso, ela é bem mais complexa. Mas se a gente fosse falar tudo que tem sobre essa segunda lei, a gente ia ficar uma aula inteira falando só disso. Então a gente resumiu bastante só para vocês entenderem o básico para passar para a parte prática. Então, agora que a gente já falou um pouco sobre a termodinâmica na parte teórica, a gente vai falar agora sobre o funcionamento da máquina que a gente fez. Tá, então, gente, essa é a máquina que a gente fez. Como eu tinha dito no começo da aula, ela é bem simples mesmo, não é nada complexa, qualquer um pode fazer. Então o que vai acontecer é, a gente pegou um pouquinho de álcool e botou nessa tampinha de latinha. E a gente vai botar, vai pegar o fósforo e vai botar o fogo aqui. Quando a gente botar, essa vai ser a fonte quente que eu mencionei na parte teórica da termodinâmica. E vai esquentar a lata. Quando a lata esquentar, que tem água dentro, essa água vai mudar de fase e vai virar vapor. Esse vapor vai sair por um furinho que a gente fez aqui na parte de cima da lata e vai sair em direção ao catavento, fazendo com que ele gire bastante. Só que esse processo demora um pouco, porque a água demora um pouquinho para mudar de fase. Mas vocês vão ver que é bem legal e funciona. Aqui, como vocês podem ver, já está pegando fogo, a lata já está começando a esquentar e a água do lado de dentro já está começando a mudar de fase. Quando ela mudar de fase, ela vai entrar no estado gasoso, obviamente, e as moléculas vão começar a se agitar mais. Vão começar a se agitar, fazendo com que a pressão dentro da lata seja maior do que a pressão do ambiente externo. Isso, fazendo com que o vapor saia pelo buraquinho que a gente abriu
e gire o catavento. Porque ele sempre vai da temperatura mais alta para mais baixa. Então, quando a gente começar a esquentar a lata, vai ficar uma temperatura muito alta aqui dentro. E aí ele vai tentar, o vapor vai sair para o meio frio. Então, a gente está esperando, a gente vai esperar agora a lata esquentar um pouquinho, porque demora, e vai começar a girar o catavento em breve.